Eu sou o Luiz Felipe, eu vou começar o tema da aula de hoje, que eu escolhi de angina microvascular. A minha escolha foi tanto por dúvida minha assim, em relação a diagnóstico e a terapêutica, e pelo fato de alguns pacientes nossos, tanto do pronto-socorro quanto do ambulatório, terem essa hipótese, né, de angina microvascular. Então eu escolhi para tentar, para conhecer um pouco mais, né, sobre o tema. Um dos artigos que eu usei como base foi esse que saiu no Circulation em 2010, né, em que ele aborda a disfunção microvascular coronariana, né, abordando em relação à apresentação clínica, fisiopatologia e manejo. Então, a definição de angina microvascular é uma dor anginosa ou equivalente isquêmico que é desencadeada pelo esforço, né, associado a um teste indutor de isquemia positivo, seja ele teste ergométrico, seja ele a cintilografia, a ressonância de perfusão ou ecoestresse, né? E associado a isso, assim, com um CAT normal, né? Então, as angiografias, as coronárias epicárdicas sem nenhuma placa, sem nenhuma estenose, né? Ou estenose menor do que 20%, seria a definição. Em relação à prevalência, nos pacientes encaminhados para sala de hemodinâmica para cateterismo, de 10 a 15% apresentam obstruções menores do que 50%, ou normais, né, ou coronárias normais. Existe esse estudo, esse registro CAS, foi um estudo grande que abordou de 4.000 pacientes em investigação de dor torácica, em que 19% deles o CAT era normal, né, sem doença coronariana epicárdica. Como a gente conhece, né, ela é mais importante no sexo feminino, né, mais frequente em mulheres, e tem esse autor, o Sullivan, que ele estudou 900 pacientes, quase, né, 886, encaminhados para o CAT por queixa de dor torácica, e neles 41% das mulheres tinham o CAT normal, né, ao passo que 8% dos homens tinham CAT normal, então mostrando que é mais frequente em mulheres, né, a angina microvascular do que em homens. Em relação à fisiopatogenia da angina microvascular, foram propostos dois mecanismos. Sensitive Heart Syndrome, né, que seria uma pessoa que tem a sensibilidade aumentada, né, a algum estímulo doloroso, que é mais frequente em mulher também, e também isquemia miocárdica por doença microvascular, né, tanto por vasodilatação alterada, né, com menos vasodilatação e com mais vasoconstrição, né. Eu vou explicar em relação aos mediadores de vasodilatação. Aqui é um esquema bastante útil e ilustrativo, né, esse daqui sendo a doença coronária que a gente conhece, né, com as placas epicárdicas, né, nas coronárias epicárdicas, que seria essa placa aqui de gordura. E aqui, em relação à microvasculatura, né, mostrando que os pacientes com angina microvascular, eles têm doença dessa microvasculatura coronária, tanto com microdepósitos de gordura, né, de placas de ateroma pequenos, quanto espasmo, né, assim, dessa própria microvasculatura, né, o que é bastante difícil, né, da gente inferir por exames de imagem. Em relação à isquemia por disfunção microvascular, a disfunção endotelial que seria o grande fator responsável, né, por essas manifestações, né, tanto de espasmo, né, de vasoconstrição paradoxal. E esses pacientes, né, existem alguns estudos mostrando que eles exibem uma resposta ao ácido nítrico, às selectinas, tanto a P-selectina quanto a E-selectina, e é mais frequente essa disfunção endotelial nos pacientes que têm fator de risco para tal, né, diabéticos, obesos, tabagismos e paciente hipertenso, né. Esses pacientes também têm um tônus simpático aumentado, né, então eles têm geralmente uma frequência cardíaca maior e são mais hipertensos também. E agora, né, com esse ultrassom intracoronário que ficou ruim, muitos pacientes que tinham um diagnóstico de angina microvascular, se descobriu que na verdade eles têm pequenas placas de gordura, e fazendo CAT você não consegue ver
nas coronárias epicárdicas, né, você não tem tanta redução em relação ao lumen, mas fazendo ultrassom intravascular, você percebe que existem placas de ateroma que podem ser as placas responsáveis pelos sintomas, né, porque acaba sendo essa região um pouco mais sensível, né, tanto a esses estímulos de selectinas, de endotelina, tanto induzindo espasmo quanto vasodilatação dessas regiões. Aqui é um esquema, né, mostrando quais são os vasos que são acometidos, né. Aqui é a doença coronariana que seria a normal, né, que a gente conhece, a eventual, em que existe uma placa de gordura epicárdica, e já na angina microvascular seriam essas pequenas arteríolas, né, essas pré-arteríolas que são as comprometidas por placas, né, ou por espasmo, né, vascular. E mostrando, né, que nas placas comuns epicárdicas, né, a isquemia vai aqui da região epicárdica para a endocárdica. Ao passo que os pacientes com doença microvascular, isso daqui não fica tão definido, né, isso daqui é um pouco difuso. Não tem essa distribuição do epi para o endocárdio, do epicárdio para o endocárdio. Em relação às características clínicas, né, ela também é conhecida como síndrome X, né, tanto explicação porque não existe nenhuma causa realmente, né, demonstrada como o fator causal para essa síndrome. Então, o outro nome dela na angina microvascular é síndrome X. É mais frequente em mulheres. Geralmente os pacientes são mais jovens em relação àqueles que têm a doença coronariana obstrutiva, com a média de idade de 50 anos, em média. 50% dos pacientes têm queixa de dor torácica típica, né, e a outra metade ou dor ou equivalente isquêmico ou uma dor torácica atípica. E geralmente a dor dura mais, né, ela dura mais de 10 minutos em 53% dos pacientes e mais de meia hora em 35% dos pacientes. Esse autor aqui que estudou esse casting em relação à duração da dor anginosa nesses pacientes com angina microvascular. Em mulheres, né, com artérias coronarianas epicárdicas normais, e evidência de isquemia miocárdica foi encontrada em 20 a 50% dessas mulheres, né, ou de isquemia ou disfunção coronariana microvascular. E o autor que estudou isso foi o Johnson, esse estudo da Circulation de 2004. O que também a gente tem observado, né, tem uma forte ligação, né, com alguns transtornos psiquiátricos, né, tanto a distúrbio transtorno de ansiedade, transtorno do pânico, é bastante frequente nesses pacientes. E o que é importante também é a gente diferenciar se é uma dor cardíaca ou não, né? Então é importante a gente excluir outras causas de dor torácica, seja costocondrite, seja espasmo esofagiano. Então, antes da gente atribuir o diagnóstico como angina microvascular, é importante excluir esses outros diagnósticos também. Em relação ao diagnóstico, né, o que eu falei agora, as causas não cardíacas de dor torácica devem ser excluídas, né? Esses pacientes apresentam dor torácica típica em 50% e atípica ou equivalente isquêmico no restante. O eletro deles pode apresentar, né, um infra do segmento ST acompanhado de angina, mesmo em repouso, e os outros testes, né, para isquemia. Tanto o teste ergométrico, a cintilografia de perfusão miocárdica, são exames que vão mostrar evidências de isquemia, né, que esses pacientes podem ter, apesar de ter o CAT normal, né. É importante o diagnóstico também com angina variante, né, angina de Prinzmetal, né, para saber se esse paciente ele não tem vasoespasmo e não angina microvascular, né, vasoespasmo dessas coronárias epicárdicas maiores, né, que não é o diagnóstico de angina microvascular, então é importante você excluir. E uma coisa que também, pelo CAT, para você inferir o blush grade, né, pelo CAT, esse autor aqui, o Hatmaker, que mostrou que os pacientes com angina microvascular eles possuem um blush grade anormal, né, então inferindo uma doença de microvasculatura, né. Aqui é um MIB, né, uma cintilografia de perfusão miocárdica de um paciente com angina microvascular, né. Aqui dá para a gente perceber nas imagens no estresse que ele tem uma hipoperfusão anterolateral no estresse, né. Você vê que essa área aqui é mais não capta tanto, né, o radiofármaco. E associado ao teste ergométrico, percebe que ele fez um infra no esforço de V3 a V6, o que é
é compatível, né, com a imagem. E esse paciente fez o CAT e o CAT era normal. Não tinha doença, né, das coronárias epicárdicas. A ressonância de perfusão também é um outro estudo para avaliar a isquemia bastante interessante. Eu tirei essa imagem desse artigo da Circulation de 2011, né, mostrando aqui no estresse que gerou essa hipoperfusão aqui nessa região do ventrículo, que comparado em repouso que não existe. Né? Então é um outro teste para investigação de isquemia. Outros testes diagnósticos que a gente não tem tanto acesso aqui, mas que é feito fora, mais em relação à pesquisa mesmo, né? Esses testes não são feitos de rotina, né, para prática clínica. Mas tipo, essa medida de fosfatos de alta energia, assim, seria uma outra maneira de você inferir a isquemia, de afirmar que o paciente tem isquemia do miocárdio. Né? E aí eu peguei esse artigo aqui do New England de 2000, e aqui seria a medida de fósforo de alta energia. Aqui as mulheres controles, né, mostrando que elas teriam uma medida normal de fósforo. As mulheres com dor torácica, mais com estenose menor que 20%, que seria o nosso caso, né, que a gente está mostrando da angina microvascular, tipo, a gente percebe que tem, né, essa redução em relação ao fósforo miocárdico. E tipo, aqui seriam os pacientes que têm estenose acima de 70%, né, que tem ainda menor essa razão de fósforo de alta energia. Então, assim, esse seria um outro método da gente inferir a presença de isquemia miocárdica microvascular. Né? Outros testes, né, o teste de reserva de fluxo coronário, que também a gente não usa, mas fora é bastante utilizado. Aqui é uma imagem, né, de um Doppler mostrando, né, tipo, como faz o cálculo dessa reserva de fluxo coronário. E quando esse valor é abaixo de 2,8, seria um diagnóstico de que o paciente ele tem uma doença de microvasculatura. Né? E isso a gente faz o cálculo, né, pelo pico de velocidade dividido pela média. Né? Isso pré e pós-estresse. Com isso é uma outra maneira da gente inferir que existe doença de microvasculatura. Mas aqui não é feito, né? Assim, é mais em pesquisa mesmo. Em relação ao prognóstico, geralmente esses pacientes têm um prognóstico bastante favorável. A mortalidade é muito baixa desses pacientes. Em relação a esse caso, né, que foi o maior estudo que estudou os pacientes com CAT normal e com angina, a taxa de sobrevida foi acima de 96% em 7 anos. Então, mostrando que esses pacientes não têm uma taxa de mortalidade importante, né? Então eles têm uma boa evolução. Um outro artigo que avaliou em relação ao prognóstico das mulheres em especial foi esse estudo WISE, que eu acho que foi outro estudo bastante importante para avaliar a angina microvascular. E aqui esse gráfico mostra os médios assim, de quanto que cada paciente tolerava, cada grupo de pacientes em relação ao tempo. Né? E mostrando os pacientes que tinham a dosagem de fósforo miocárdico normal e o CAT normal, né, a gente tem tipo, essa evolução aqui nos anos, né, a medida de base da capacidade em METs em 1 ano e 2 anos. Né? Esse grupo seria o paciente que tem a dosagem de fósforo normal e o CAT normal. Então, assim, sem nenhuma evidência, né, de isquemia miocárdica, mas mostrando que com o passar do tempo ele mantém uma boa capacidade funcional no teste de esforço. Já os pacientes que têm a dosagem de fósforo intramiocárdico, o fósforo de alta energia normal e o CAT normal, eles possuem, né, essa capacidade funcional diminuída. Né? A quantidade de METs que eles toleram com esforço é menor. Né? Isso em relação ao tempo, né, que teve um salto do primeiro para o segundo, depois logo uma queda do de base para o primeiro ano e do primeiro para o segundo houve essa queda. E tipo, aqui os pacientes que já têm doença de coronária epicárdica, né, mostrando que em relação aos outros dois grupos eles têm uma capacidade funcional menor. E aqui em relação aos tipo, eventos agudos, né, desses pacientes, tanto em relação à angina instável quanto ao infarto do miocárdio, mostrando também, né, os pacientes que não têm doença de coronária epicárdica e nem de microvasculatura, né, com a dosagem de fósforo intramiocárdico normal, o número de eventos que eles têm é bastante pequeno. Né? Você vê aqui que é quase, isso aqui foi em 36 meses, né? Em 3 anos.
Aqui acho que foi menos do que 10%. Talvez 12% dos pacientes tiveram algum evento agudo. Já os pacientes que têm a dosagem de fósforo anormal, né, ou seja, doença de microvasculatura e o CAT normal, eles apresentaram um número de eventos agudos maior. Né? E os pacientes que têm doença de coronária epicárdica, maior ainda. Né? Então, mostrando que esse gráfico, que realmente quem tem doença de microvasculatura tem um risco maior de ter evento agudo, não tão grande, mas tem. E ainda nesse estudo, né, quais foram esses eventos agudos? Né? Em relação à morte, foi de zero, né? Nenhum desses pacientes morreu por evento agudo. E infarto do miocárdio, nessa amostragem também não teve. O maior evento agudo foi a angina de base, que acabou sendo pior. Né? Então, uma angina em crescendo, né? Uma angina instável. Foi o maior número de eventos agudos, né, que ele considerou, foi a angina instável, foi o que deu essa diferença estatística. Né, esse N cardiovascular event, né, que teve significância estatística em relação ao grupo normal, né, em relação ao grupo que tinha doença de microvasculatura, teve mais evento agudo, né, mas mais por conta dessa angina em crescendo do que a morte ou o infarto que eles não... E aqui talvez seja a parte mais interessante, mas é a que se menos sabe, né, em relação ao tratamento. Que acaba sendo bastante semelhante, né, ao nosso tratamento dos anginosos estáveis, né, ao tratamento clínico. Eu cheguei a procurar alguns artigos tentando alguma medicação diferente, mas nada mostrou efetividade realmente em relação específica à angina microvascular. Né? Então, não difere muito do que o que a gente faz, né, atualmente. Os beta-bloqueadores são a classe mais efetiva para reduzir a frequência da angina e a tolerância, né, ao esforço. Os bloqueadores de canal de cálcio são efetivos, mas menos efetivos do que os beta-bloqueadores. É uma classe que pode ser utilizada. E os nitratos, existem estudos bastante controversos, desde estudos mostrando que existe benefício do uso de nitrato, quanto estudos mostrando que não tem evolução em relação à angina. A referência é essa daqui de cima. Esse Puntiard, né? Então, existem estudos mostrando que é benéfico e outros que não. Então, os IECAs são medicações que melhoram a tolerância. As estatinas, né, são também, né, por redução do estresse inflamatório, por redução dos lípides, né, há uma melhora da angina e também da vasodilatação, né, há uma evidência de que melhora a disfunção endotelial, né, a estatina. E outras medicações que são utilizadas para as síndromes dolorosas crônicas, né? Desde antidepressivos, ansiolíticos, que geralmente melhoram a angina por estar associado a transtorno do pânico e a transtorno, né, de ansiedade, então são medicações que podem e devem ser utilizadas na angina microvascular, porque existem estudos mostrando que melhoram a evolução da angina em relação aos sintomas. Né? E aí outros casos, né, os tratamentos empíricos, né, de estimulação de medula espinhal, mais nos casos refratários, bastante semelhante, né, aos pacientes que têm angina por doença epicárdica e que de refratário, né, o tratamento clínico, que é uma última medida que pode ser utilizada, essa estimulação do corno espinhal. Eu achei esse estudo no JAC, dessa medicação, a ranolazina, que, foi um estudo piloto, né, não foi um estudo, um trial, né, em que a amostra deles foi bastante pequena, né, foi um estudo caso-controle, que eles utilizaram 20 mulheres com o diagnóstico de angina microvascular e eles pareavam, né, o grupo com a medicação e o grupo sem a medicação, né, placebo, mostrando que elas tiveram melhora em relação à angina, né, em relação ao que elas falavam da angina. Tem isso daqui, o que elas falaram aqui nesse questionário, SAC, né, em relação à frequência da angina e intensidade da angina, mostrando que talvez essa medicação possa melhorar a frequência e intensidade das crises, mas que também com P que não é... Isso daqui também é uma imagem que eles utilizaram de um caso deles, né, em que eles usaram a medicação, aqui é a imagem em repouso, sem a medicação e com a medicação, mostrando que houve uma redução da área isquêmica aqui na ressonância. Existe essa área aqui no meio do ventrículo
está isquêmica e após o uso da medicação houve melhora. Mas foram assim poucos casos, né? Foram 20 casos só que eles avaliaram para ser um estudo piloto. E esse artigo foi um outro que eu achei interessante em relação ao manejo desses pacientes, é mais o fluxograma aqui, em relação ao manejo, né, em relação a qual seria o diagnóstico. Né? Então, os pacientes com dor torácica e CAT normal, né, então com artérias coronárias epicárdicas normais, né, as causas poderiam ser, né, ou um espasmo de coronária, ou causas extracardíacas, que é importante se afastar nesses pacientes, desde, né, a disfunção microvascular, né, que foi o que a gente abordou hoje, né, que bastante frequente, né, e que não existe nenhum tipo de terapia específica, né, além de IECA, estatina, beta-bloqueador, para melhorar a tolerância ao esforço, né, e a frequência das crises.